Amados irmãos, boa noite. Sei que hoje está um pouquinho chuvoso e também a chuva no telhado às vezes atrapalha a gente a ouvir um pouquinho, então se vocês não me ouvirem em algum momento, podem sinalizar, tá bom? A gente tem a questão também, o microfone sem fio, o ganho do microfone, ele é um pouquinho menor, então a gente tem que falar um pouco mais perto. Se a gente falar aqui, não dá para ouvir. Então, quando a gente pegar, tem que pegar ele um pouquinho mais próximo para que a gente possa ouvir melhor, tá bom? Então, antes da gente iniciar o estudo dessa noite, a exposição, eu queria falar de algo para os irmãos e também compartilhar um pouquinho algo com os irmãos. Eu não sei se os irmãos já viram, às vezes a gente andando nas ruas, a gente encontra pessoas com blusas, expondo algumas coisas. Eu lembro um tempo atrás de um homem que foi no casamento, e no casamento ele estava com o terno, era um casamento católico, e ele ajoelhou, ele e a esposa, e na parte de trás do terno, ele colou um papel escrito assim, socorro, atrás do papel. Quando ele ajoelhou, as pessoas viram. E aí não foi atrás do terno, não, foi no sapato. Quando ele ajoelhou, que ele levantou, estava escrito socorro. E as pessoas riram, e o padre olhou aquela situação, e o padre cancelou o casamento. O padre falou, olha só, quando a gente sinaliza algo no casamento, a gente sinaliza o seguinte: se você está fazendo isso de livre e espontânea vontade, quando você colocou no seu sapato falando socorro, você declarou que você não está em livre e espontânea vontade, então o casamento está cancelado, vocês vão ter que fazer todo o processo de novo, para que vocês possam entrar, se você quiser casar mesmo de verdade. Ele, não, padre, eu estou brincando. Não, isso não é momento de brincadeira. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Às vezes a gente anda nas ruas e vê as pessoas com blusas, com dizeres e com afirmações, que são, ou às vezes, contraditórios, são falas, as pessoas que se dizem cristãs estão com informações que não são cristãs, e a gente tem que tomar muito cuidado com algumas palavras que a gente usa, às vezes em inglês, a gente nem sabe o que quer dizer, e depois a gente percebe. Eu tinha um casaco, eu não tinha muito entendimento de inglês, hoje em dia eu leio inglês bem, mas eu não tinha muito entendimento. Eu tinha um casaco que estava escrito na frente assim, um dedo, duas sentenças. Era uma mão, estava escrito um dedo, duas sentenças. Isso era um palavrão. O casaco estava falando de um palavrão. Era em inglês, um palavrão em inglês que ele é dividido em duas palavras, tá? E aí o símbolo dele é o dedo do meio, só que não tinha o dedo do meio, era só uma mão aberta, estava um dedo, duas sentenças. Era palavrão, mas eu não sabia, e eu usei aquele casaco muitas vezes sem saber que eu estava usando algo com palavrão. E aí, pensando um pouco nisso, e pensando nesse mundo que a gente vive, que as pessoas não têm mais vergonha de falarem as coisas, ou de exporem coisas, a gente, como cristão, a gente tem que começar a ser um pouco intencional com as coisas que a gente faz também. Eu estava com a minha esposa, estava em casa, e eu olhando algumas camisas, e essa camisa que me chamou a atenção. Essa daqui eu comprei uma igualzinha para a minha esposa, e para o meu filho uma parecida, porque não tinha igual. A camisa está falando algo que hoje em dia tem pessoas que são cristãs e não afirmam isso mais. E aí, voltando ao ponto que eu estava falando, fiquei muito triste. E por isso que eu estou usando essa camisa hoje também. Fiquei muito triste que eu vi um professor meu de seminário afirmando em mídias sociais de que é fundamentalista crer que a Bíblia é inerrante, que ela é a palavra de Deus, e é por causa disso tem um monte de gente que está sendo maltratada dentro de ambientes de igreja. E foi meu professor de seminário. Eu fiquei triste com isso. Porque eu vi um homem que me abençoou no período de seminário afirmando algo que é heresia, afirmando algo que é contra a palavra de Deus. Eu falei, não. Pelo contrário, a gente tem que afirmar cada vez mais o que é. E aí, por isso, essa blusa que diz inerrante, inspirada, infalível, suficiente. Aqui está Bíblia Sagrada, não é isso? Bíblia Sagrada. Eu não lembrava se estava escrito Sagradas Palavras ou Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Então a gente entender que nós precisamos ser intencionais em nossas ações, e não só uma blusa, mas que nossas palavras, nossas ações, elas sejam para a honra e glória do nosso Senhor. Amém, meus amigos? Voltando ao estudo, obrigado, querido. A exposição dessa noite,
Nós temos meditado em cima da declaração doutrinária, entendendo um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre doutrinas e o que o nosso documento de fé também nos expõe. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre pecado, sobre o que cremos sobre pecado, sobre o que o pecado é, através da luz da Bíblia. Já queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Meditaremos do verso 15 ao 17. Quando os irmãos encontram o texto, eu vou ler o que afirma a nossa declaração doutrinária, nosso documento de fé batista, diz o seguinte: no princípio o homem vivia em um estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Gênesis 2, 15 ao 17 diz: o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Coloca lá também, João, Eclesiastes 7, 29, os irmãos podem acompanhar na projeção ali também, que diz: encontrei apenas isto, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Feche seus olhos. Amado Deus e querido Pai, louvamos e agradecemos o seu nome. Agradecemos pela sua palavra que foi lida, pela vivência de culto que tivemos nessa noite, pelas orações, por tudo que já vivemos, Senhor. E pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, que possamos aprender mais de Ti, viver de acordo com a sua palavra. Que não seja o espírito desse século, que não seja o mundo que nos molde, mas sim o Senhor que nos faça crescer em conhecimento de Ti, que nós, com a nossa fé e com a Sua palavra, possamos impactar esse mundo, Senhor. Nos abençoe em tudo, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, nós precisamos entender, quando nós falamos sobre pecado, nós estamos falando sobre uma doença. E nós estamos falando sobre uma doença que ela atinge toda a humanidade. Todos os seres humanos, espiritualmente falando, foram impactados pela deformação do pecado. O pecado, ele entra na humanidade em um momento específico. O Senhor, ele cria o homem. O texto fala que o homem, no princípio, ele vivia em um estado de inocência. O homem, ele vivia sem pecado. E não só sem pecado, mas ele também vivia sem o conhecimento do bem e do mal. Ele não tinha um entendimento específico sobre a natureza do pecado e sobre a realidade do mal. Ele não tinha essa compreensão. Ele vivia, como eu já disse, em um estado de inocência. E nesse período de inocência, ele tinha uma perfeita comunhão com Deus. O texto bíblico fala que o Senhor, ele não coaduna com o pecado. O que isso quer dizer? O Senhor, ele não comunga, ele não se aproxima, ele não tem relação com o pecado. O pecado é algo abominável aos olhos de Deus. O pecado, ele é abominável aos olhos de Deus porque ele é o contrário da ação divina. Porque pecado, na definição, a gente vai falar disso mais à frente, que é errar o alvo, que é fazer algo contra a vontade de Deus, é por simplesmente fazer aquilo ao contrário do que Deus ordena. Então, se Deus me orienta a fazer algo, se a palavra de Deus me orienta um padrão, uma direção a seguir, e eu faço o contrário, eu estou pecando. E não especificamente somente os pecados que estão claramente alistados no texto bíblico, mas sim existem ações pecaminosas que não estão claras no texto, mas se entendermos o que o texto bíblico nos apresenta, entenderemos que aquilo é pecado. Vou dar um exemplo aqui. O texto bíblico não apresenta em nenhum momento uma condenação ao fumar. Não há condenação a cigarro na Bíblia. Tá? Não há em nenhuma passagem alguma afirmação de que o cigarro é pecado. Isso quer dizer que cigarro não é pecado? Não. Cigarro é pecado.
Cigarro é pecado. Fumar é pecado. Mas por que fumar é pecado se o texto bíblico não apresenta isso claro? Porque o texto bíblico fala que nós devemos cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo ele é templo do Espírito. Nós temos que cuidar de algo que nos foi dado pelo Senhor. E quando eu fumo, eu faço mal ao meu corpo. Mas aí a gente pode ser mais abrangente também. Não só o fumar é pecado, mas tudo aquilo que faz mal ao meu corpo é pecado. Por exemplo, quando eu me alimento de uma forma que faça mal ao meu corpo, quando eu encho o meu corpo de fritura, quando eu começo a trazer coisas que vão acarretar em doença para mim, eu estou pecando. Então a gente precisa entender, claro que não é só isso, tá, meus irmãos? Existem várias outras ações que cometemos que são pecaminosas, mas eu vou me até essas, porque a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas só para a gente entender que no início, no estado original, nós não tínhamos pecado. O homem não tinha pecado. Adão e Eva não tinham pecado em si. A gente leu duas passagens que falam sobre isso. E nesse estado, eles tinham comunhão com Deus. Eles tinham um relacionamento pleno, um relacionamento perfeito. O texto bíblico fala que o Senhor ele vinha na tarde, no entardecer do dia, e ele vinha se relacionar. E ele vinha conversar, ele vinha bater um papo com Adão e Eva. Eu queria que você tentasse imaginar um pouquinho disso nesse momento. Imagine que ao entardecer, naquele momento bonito do dia, é o chamado de hora dourada, o momento em que a luz do sol vai começando a descer e tem aqueles raios que aparecem. Naquele momento ali, Deus vinha. Adão e Eva sabiam que o Senhor vinha naquele momento e eles se relacionavam com o Senhor. Eles batiam um papo com Deus. Imagine isso. Pode fazer. A gente não consegue saber. O texto bíblico não apresenta. Tá? O irmão, ele pergunta, não foi automático. Tá? A gente vai entrar nisso mais à frente, sobre as consequências do pecado, mas o que o irmão perguntou é sobre quanto tempo teria demorado para que Adão e Eva tivessem pecado. A gente não consegue alistar isso. A gente tem alguns indícios. A gente tem alguns indícios de que eles já tinham filhos. Tá? Antes de Caim e Abel, eles já tinham outros filhos, no caso filhas. Tá? Depois a gente vai entrar nesse ponto sobre isso. Mas só para a gente finalizar aqui, então, o homem, ele vivia em comunhão plena com o Senhor. E aí, a segunda afirmação da declaração diz o seguinte: mas cedendo à tentação de Satanás, num ato de livre desobediência contra seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. E aí a gente vai lá em Gênesis capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do texto para que a gente possa compreender diretamente o que aconteceu e como aconteceu. Vou fazer uma leitura corrida, porque leremos o capítulo e ele não é pequeno. Pedir que os irmãos prestem atenção. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo de que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês, no dia que deles comer, os olhos de vocês estarão abertos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então ambos os olhos se abriram, e percebendo que estavam nus,
costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus respondeu: ouvi a tua voz, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei para que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também os espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus pôs roupas de peles com as quais vestiu, fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e é preciso impedir que estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O texto aqui ele fala especificamente de todo o relato do momento da entrada do pecado no mundo. Homem e mulher cometem pecado, e esse pecado é o pecado da desobediência. O Senhor havia lhes mandado que não ingerissem da árvore do bem e do mal, e eles o fizeram. Eles comeram do fruto. O texto não fala qual é o fruto, tá? Não é maçã. Às vezes a gente vê aquelas representaçõezinhas até de criança de uma maçãzinha que come, não é maçã. E aí, o que a gente pode entender de realidade para nós, pensando um pouco nesse ponto aqui? Primeiro, é que a entrada do pecado no mundo, ela gera uma consequência. A serpente fala para Eva e pergunta por que eles não comiam da árvore do fruto do bem e do mal, e ela disse que o Senhor tinha falado que o dia que eles comessem, eles morreriam. E aí a serpente fala que não, vocês não morrerão. E a serpente ela usa de astúcia para poder fazer com que eles comessem e ingerissem daquele fruto, porque de fato, automaticamente, fisicamente, eles não morreriam. Mas o Senhor não estava falando somente dessa realidade. O Senhor estava falando sobre a morte espiritual, e o Senhor também estava falando sobre o findar da vida física. Eles não morreriam automaticamente, mas a partir daquele momento, eles se tornariam mortais. Decorreria da sua vida a morte. O Senhor, ele fala no final aqui,
que ele deveria retirar Adão e Eva dali, porque eles não deveriam ingerir da árvore da vida, a árvore que está no jardim do Éden, porque se eles o fizessem, eles permaneceriam vivos eternamente em pecado. Então, o pecado ele gera uma consequência, e essa consequência é a morte. E aí, quando falamos de morte, nós estamos falando de três realidades. Nós estamos falando da morte física, nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Nós estamos falando da morte espiritual. O texto bíblico fala que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, o pecado ele gera a morte espiritual. Então, todo aquele que não tem o Senhor como único, suficiente Salvador, ele está morto. Ele está em uma realidade de morte, a morte espiritual. E o final de todas essas coisas, após a morte física, aqueles que vivem longe do Senhor passarão pela morte eterna, que é a ausência plena de Deus e também a consequência final em que passarão pela eternidade em morte eterna. Então, isso é algo terrível e é consequência da entrada do pecado no mundo. Há mais consequências dessa entrada no pecado no mundo. E aí a gente entra na terceira afirmação da declaração, que diz o seguinte: em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores inclinados inclinados às práticas do mal. E aí não pensar só em nós como herdeiros do pecado, mas também entender que toda a natureza, que todas as coisas foram deformadas pelo pecado. Nós precisamos entender que há uma diferença entre ter consciência do pecado e não ser pecador. Há algumas afirmações que fazemos que são erradas e fazemos ela na inocência sem saber. Criança peca. Criança peca. Meu filho peca. Meu filho é pecador. Ele não tem ainda consciência da sua ação de pecado. Ele não tem entendimento da ação, mas ele peca. Meu filho é egoísta, meu filho bate, meu filho faz ações que são pecaminosas. Mas ele não é réu do pecado em si, porque ele não tem consciência da sua ação de pecado. Mas ele é pecador. Animais pecam. Animal peca, pastor? Peca. Ele não tem consciência da ação, mas ele peca. Vocês já estudaram sobre o golfinho? Alguém já estudou sobre o golfinho? Aquele animal bonitinho, né? Bonitinho. O golfinho ele tem uma ação totalmente absurda quando fala de acasalamento. O golfinho, eles fecham machos em volta da fêmea e eles batem e estupram a fêmea para acasalar com ela. A orca, que é um tipo de golfinho, ela pega os animais menores e ela mata e fica brincando e não come. Ela mata, joga para um lado e para o outro e depois deixa aquilo lá. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é pecado. O texto bíblico fala que os animais eles passaram a matar para se alimentar por conta da consequência do pecado. E toda morte é pecado. Então, há uma ação pecaminosa em cima disso tudo. Então, pensar sobre isso é entender que a natureza, ela tem consequências do pecado em si, não somente nós. Tudo que está ao nosso redor foi deformado pelo pecado. O texto bíblico fala que antes nós ingeríamos somente e éramos nutridos somente pelas ervas, pelas plantas. Nós podíamos, por quê? Porque a planta, ela gerava os nutrientes necessários para nós, não só para nós, mas também para os animais. O texto fala que o leão, ele comia da erva, da palha do campo. Era isso que ele usava para se alimentar. E depois ele precisou comer proteína, porque as plantas deixaram de gerar esses nutrientes depois da entrada do pecado no mundo. Tá? Então, não estou aconselhando ninguém a virar vegano aqui não, tá, irmãos? Entendeu isso, tá? Você vai gerar um problema para a sua vida, porque você vai ter que tomar um monte de remédio, um monte de coisa para complementar os nutrientes que você não vai ingerir quando você ingere a proteína animal. A gente precisa, o corpo precisa da proteína animal, mas a gente precisa entender que só precisa disso por conta da entrada do pecado no mundo. Então, o pecado, ele atinge todas as coisas. O pecado, ele gera essa
deformação e essa separação entre Deus e o homem, após a entrada do pecado no mundo, a mulher passa a dar luz com dores. Então a gente tem a consequência no corpo da mulher. Antes, a mulher ela não dava luz com dores. E por que? Aí eu volto àquela afirmação que eu disse. Porque entendemos teologicamente, dentro do estudo, de que a mulher ela tinha filhos antes. Porque quando Caim, ele sai e ele vai a uma outra região, haviam mulheres lá, ele se casa com uma mulher. Tá? Então, entendemos que, pelo que entendemos, a gente não pode afirmar diretamente, porque o texto bíblico não fala isso diretamente, mas, pelo que entendemos, já haviam outras filhas que foram concebidas no momento anterior. Tem uma outra explicação também, que é que as mulheres elas não entravam na genealogia no começo, tá? Então, quando fala de Caim e Abel, não necessariamente só tinha Caim e Abel, poderiam ter outros filhos também. É a explicação que temos para poder explicar como que Caim encontra a mulher em uma outra região, se pelo entendimento claro só tinham eles dois. Então a gente entende que haviam outros, tá? Mas só para explicar as consequências do pecado. A mulher passa a dar luz com dores. O texto também fala que o homem, ele passa pelo suor do seu corpo, pelo esforço, ele precisa do esforço para poder sustentar a sua casa, porque a terra foi deformada e por conta dessa deformação da terra, ela passou a gerar espinhos, ela passou a gerar abrolhos, ela passou a ser de difícil cuidado. Antes não era de difícil cuidado. O homem ele só precisava cuidar no sentido de mordomia da terra, mas ele não precisava, não era um labor pesado cuidar da terra e passou a ser por conta do pecado. Então a gente tem diversas outras consequências, a entrada de doenças no mundo, tudo isso é por conta da deformação do pecado. E, como eu já disse antes, a natureza do homem, por conta disso, ela nasce com o pecado. Tá? Então o ser humano, ele nasce pecador em consequência do homem, do pecado original, da primeira ação de pecado, que o Adão e Eva, como representantes de toda a humanidade, pecam, e por consequência dessa ação, todos nós também já nascemos com a natureza inclinada para o mal. E a gente vai lá agora em Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao 19, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Entendam que não é somente pelo fato de Adão ser pecador que nós nascemos com pecado, porque sim, nascemos com pecado, mas também, além da natureza pecaminosa que temos, nós também escolhemos pecar. Tá? Então isso é em conjunto. Nascemos com uma natureza que é inclinada ao mal, mas também por livre vontade escolhemos pecar. Tá? E aí você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar para ela: você já pecou hoje? Se ela falar que não, você fala para ela: você acabou de pecar, que é mentira. Tá? O texto continua dizendo: porque antes da lei ser dada, havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então o pecado entra no mundo pela representação, pela ação de Adão. E aí, pelo novo Adão, que é Jesus, aquele que age de forma plena e completa, a graça entra no mundo e ela é muito maior do que o pecado.
Verso 18 diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Verso 19, para finalizar: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então a ação de Cristo, ela justifica todas essas coisas, mas a consequência da ação de Adão é que todos nós passamos a ser inclinados para o pecado. Por isso que eu disse antes, todos nascemos pecadores, tá? O pecado é algo que nasce em conjunto conosco. Davi, ele deixa isso muito claro quando ele fala que no ventre de minha mãe eu fui concebido no pecado. Tá? Então o pecado, ele é inato à natureza humana, nós nascemos pecadores e por isso repetimos essas ações e por isso também não podemos salvar a nós mesmos. Por isso que nós não conseguimos purificar a nossa vida, nós não conseguimos através de ações e de práticas de vida receber, conquistar a salvação, porque a salvação ela não é conquistada, a salvação ela é recebida. Nós recebemos a salvação que foi nos dada pelo ato não nosso, mas de Cristo na cruz do Calvário. Aquele que viveu sem pecado é aquele que pode justificar toda a humanidade que estava morta em seu pecado e delito. Então o pecado ele gera consequência para tudo e para todas as coisas, e a ação de Cristo ela redime tudo e todas as coisas. Então todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e sua lei. E aí a gente vai lá para Salmos 51, verso 4. Diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Então está falando sobre a ação de pecado, e nós precisamos entender que toda prática pecaminosa, toda ação de pecado, ela é uma ação contra Deus. Toda prática de pecado, independente da consequência social que o pecado tem. E aí a gente precisa entender isso, que isso é importante. Quando a gente fala de pecado, a gente está falando de uma ação que ela não só atinge a nós, mas ela atinge aqueles que estão ao nosso redor. E socialmente, o pecado tem consequências diferentes. Para Deus, pecado é pecado e ponto. Não há diferença de pecado para o Senhor. Não há pecadinho e pecadão. A gente aprende isso em nossa infância. Para Deus tudo é pecado. Porém, socialmente falando, existem pecados que têm ações pecaminosas que têm consequências maiores. Vou dar um exemplo. Quando eu minto, eu estou pecando contra Deus. Quando eu mato, eu estou pecando contra Deus. Mas qual das duas ações tem uma consequência maior socialmente falando? O matar. Porque matar não é só pecado, matar é crime. Então, a gente precisa entender que existem pecados que são socialmente mais agressivos. Mas todo pecado, ele é agressivo, independente de qual seja. Aqui eu não estou falando para os irmãos que existem pecados que são aceitos, não são. Eu só estou explicando que sim, socialmente falando, existem consequências maiores de um para com o outro. Mas para Deus, e espiritualmente falando, tudo é pecado e tudo tem a consequência que é nos levar à morte espiritual e à morte eterna. Então todo pecado, ele é cometido contra Deus. E aí a gente entende o porquê que os fariseus que estavam em volta de Jesus ficaram tão irritados quando Jesus perdoa aquele homem que está na frente dele. Às vezes a gente não presta atenção nisso, a gente fala assim, por que esses homens acharam aquilo absurdo? Um homem é descido pelos seus amigos e é colocado na frente de Jesus. E aí Jesus chega para aquele homem, e aí ele fala para aquele homem, seus pecados estão perdoados. Aí os homens que estão ao redor de Jesus falam assim, pensam, né? O texto fala que eles começam a pensar que aquilo era absurdo, que ele estava cometendo uma heresia. E por que ele estava cometendo uma heresia se ele perdoou os pecados daquele homem? Porque ele estava se afirmando como Deus. Por quê? Porque humanamente falando, aquele homem não tinha tido contato com Jesus ainda.
Eu posso perdoar um pecado que é cometido contra mim. Por exemplo, a irmã Elisete, ela mente sobre mim. A irmã Elisete, ela me trata mal em algum momento. E aí, por conta dela me tratar mal, aquilo é um pecado contra Deus, e também é algo que atingiu a minha vida. Eu posso perdoá-la. Mas eu não posso perdoar a irmã Elisete pelo pecado que ela cometeu contra o irmão Luiz. Eu não posso perdoar. Quem pode perdoar é o Luiz. Porque o pecado não foi cometido contra mim. Jesus, ele perdoa os pecados daquele homem. E aqueles pecados não tinham sido cometidos contra ele pensando no sentido humano, mas tinham sido cometidos contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Então, quando Jesus, ele perdoa os pecados daquele homem, ele está declarando: eu sou Deus e eu tenho poder para perdoar pecados. E aí ele perdoa os pecados, e aí ele mostra mais. Já que vocês estão questionando, então o que é mais fácil, perdoar os pecados ou curá-lo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou curar também. Então levanta e anda, sai daí e vai tocar a sua vida. E aí ele mostra ali claramente que ele era Deus, porque ele não só perdoa os pecados, mas ele age com um momento de cura. Então, por que eu estou citando isso? Para a gente entender que todo pecado que é cometido é contra Deus. E somente ele tem o poder de perdoar todo pecado. Mesmo que eu possa perdoar o pecado que é cometido contra mim, mas mesmo assim, eu não posso agir com o perdão divino. Quem faz isso é Deus. Eu não tenho essa ação. Então, todo pecado é cometido contra Deus, contra a sua pessoa e contra a vontade da lei. Porque Deus determina e tudo aquilo que é contrário às suas determinações é pecado. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. A gente vai lá em Mateus capítulo 6, do verso 14 ao verso 15, diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros e as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E aqui entra um ponto muito importante. Quem que é o perdão de Deus aí, levando o sua mão? Todos nós, né? Precisamos ser perdoados pelo Senhor. Nós, como já dizemos antes, todos nós pecamos e precisamos do perdão de Deus. Mas se eu não perdoo o meu irmão, eu não receberei o perdão de Deus. Aí a gente lembra daquela parábola que Jesus conta, de um homem que era um homem rico, e esse homem rico, ele devia muito a um rei, muito a um rei. E aí, era uma dívida impagável. E aí ele chega para esse rei, em juízo, e o rei fala: olha só, eu vou perdoar a sua dívida. Eu perdoo a sua dívida. Você está perdoado. E aí aquele homem sai dali, ele encontra um outro homem que devia para ele R$1. E ele chega para aquele homem e fala assim: me paga R$1 que você me deve. E aí aquele homem olha assustado e fala: mas eu não tenho esse dinheiro. Ah, você não tem? Ele chama os homens e manda prender aquele homem e fala: olha só, você vai preso, e joga ele na cadeia. E aí o rei sabe disso. Eu vou falar: manda ele vir de novo. Ele chega e fala assim: ó, eu lhe perdoei de uma dívida que era impagável, mas você não perdoou o outro. Então agora, a sua ação não tem mais perdão. Você vai ser lançado, vai ser jogado na prisão para sempre. O que Jesus está explicando aqui? Jesus está explicando que se eu não ajo da mesma forma, perdoando aqueles que cometem um pecado contra mim, eu não receberei o perdão do Senhor. E se eu não recebo o perdão de Deus, eu vou para o inferno. Porque a única forma de eu caminhar na eternidade com Deus é ser perdoado por Ele. Mas aí entendam, meus irmãos, não quer dizer que eu posso, através das minhas ações, agariar a salvação para mim, tá? Não quer dizer que pelo perdão que eu faço para o outro, não, eu vou começar a perdoar todo mundo e eu estou salvo, estou garantido. Não. A garantia é em Cristo Jesus. Mas se eu sou de Jesus, eu perdoo. Se eu não perdoo, isso é um sinal de que eu não sou de Jesus. Não quer dizer que eu perdi salvação, quer dizer que eu nunca tive. Porque se eu não vivo de acordo com a vontade de Deus, isso é um sinal de que eu não fui salvo. É um sinal de que eu não recebi o perdão e eu não vivi de acordo com esse perdão. Então a gente precisa entender de forma muito clara que se eu não vivo de acordo com a ação que o Senhor fez para comigo, se eu não agrado a esse Senhor que me salvou, isso é um sinal muito claro de que eu não sou salvo. E se eu não sou salvo, eu viverei a eternidade longe do Senhor. Eu abraçarei o pecado e continuarei pecando
por toda a eternidade. Então isso é muito sério, a gente precisa estar com nossa mente aberta para entender essas coisas. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. E aí a gente vai lá para João, capítulo 3, verso 36. Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, que diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus. Então, se eu não creio em Cristo, eu peco. E se eu não creio em Cristo e peco, não verei a vida, mas sobre mim permanece a ira de Deus. Então eu não viverei na eternidade, porque a salvação vem pela graça mediante a fé. Então eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer no Filho de Deus, eu preciso crer de que Ele é meu Salvador. Porque como que eu vou viver sendo filho dele se eu não creio nele? Não faz sentido eu receber a graça e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário se eu não acredito que Ele existe. Então a salvação ela é somente por Cristo e por Ele somente. Então só há um caminho, verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, que é Jesus. Se eu não creio no caminho, como eu posso trilhar esse caminho? Imagine, a gente tem um caminho na nossa frente. A gente tem essa direção aqui, aqui e aqui. Só que eu não enxergo esse caminho, logo por não enxergar, eu não acredito que ele existe. Mas somente esse caminho vai me levar até o final do tempo. Se eu sigo pelos outros dois, eu vou cair no buraco que tem ali na frente, somente esse aqui. Mas eu não acredito nesse caminho. O que vai acontecer comigo? Eu vou caminhar por um caminho que eu nem acredito que exista? Não. Porque para mim aquilo é um buraco. Então nem vou caminhar. Eu vou tentar para o outro. E eu tentando para o outro, eu vou cair. Quando a gente fala sobre a salvação em Cristo Jesus, é algo um pouco parecido a isso. Eu preciso crer nele para que esse caminho faça sentido. Porque se eu não creio, eu não acredito na existência dele, como que eu vou seguir aquele que eu não acredito? Não faz sentido. Então, o pecado maior, nesse sentido de consequência maior, é não crer na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador pessoal. Aqui entra um ponto importante. Não adianta eu frequentar, vivenciar a caminhada de fé, estar em igreja, se eu não creio em Jesus como meu único suficiente Salvador e se eu não vivo como aquele que crê em Jesus como o único suficiente Salvador. Não adianta eu estar em um meio cristão, não adianta eu ter uma vivência religiosa se no meu íntimo, se no meu coração eu não creio em Jesus e eu não professo que eu sou salvo pessoalmente por Ele. Então, não vai ter consequência, pelo contrário, eu continuo pecando e pior, eu estou me iludindo. Porque eu estou achando que estou salvo, eu estou achando que eu estou garantido que eu estou caminhando na igreja e a igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. A igreja é o local onde os salvos se reúnem. A gente tem que se reunir como igreja, a gente tem que vivenciar a caminhada de fé, mas não é a igreja que salva ninguém, quem salva é Jesus. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente. Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. A gente vai lá para Romanos Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Texto muito conhecido, está projetado ali na tela, mas se os irmãos quiserem abrir no texto de vocês, fiquem à vontade também. Vamos ler em uma só voz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o resultado final do pecado e da incredulidade em Cristo Jesus é a condenação eterna. Então, se eu não reconheço Jesus, se eu não vivo de acordo com a vontade de Deus, se eu não caminho em congregação, se eu não tenho a nova vida do Senhor, a consequência final para mim é a condenação eterna. Então, eu caminharei para a minha própria condenação, para a minha própria destruição. Então, eu não só me torno inimigo de Deus por conta disso, mas também inimigo do meu próximo. Por que eu me torno inimigo do meu próximo?
Porque eu auxilio o meu próximo a caminhar também para a sua própria condenação. Por quê? Porque eu não auxilio o contrário. Todos nós pecamos e destituímos e estamos da glória de Deus. Todos nós caminhamos para a nossa própria destruição. Todo ser humano caminha. E aí aqueles que reconhecem Jesus como seu único suficiente Salvador são tirados dessa direção e agora caminham em Cristo. Esses não caminham mais para a sua própria destruição. Mas se eu não reconheço Jesus como meu Salvador, eu continuo nessa direção. E eu continuo não fazendo diferença para aqueles que estão ao meu redor. Ou seja, todos vão continuar caminhando para a sua própria destruição também. Então eu acabo me tornando inimigo daquele que está do meu lado, porque eu não ajudo ele a saber que existe uma outra direção. É como se eu tivesse, mesmo que inconscientemente, auxiliando ele a continuar caminhando para a sua morte. Então isso é o que a palavra do Senhor nos orienta. Para finalizar, a última afirmação é que, separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Então isso é algo importante. Se nós nascemos em pecado, isso já nos faz entender de forma clara que nós não temos capacidade para a salvação. Por quê? Porque nós não somos salvos por nós mesmos e o Senhor, Ele abomina o pecado. Então todo aquele que está em pecado está automaticamente condenado. Então eu, que sou pecador, não tenho capacidade de me salvar. Eu sou réu da ira de Deus por conta do pecado que há em mim. Então para que eu seja salvo, por não ter capacidade para isso, eu preciso daquele que tem capacidade. Quem tem capacidade é Jesus. E essa ação de salvação, ela me atinge através da graça. E aí o texto bíblico, para finalizar, em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode passar o próximo versículo? Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não temos capacidade para nos salvar. A salvação, ela não é conquistada. A salvação, ela não é garantida pelo que eu faço. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Eu posso agradar a todos que estão ao meu redor. Eu posso ser a pessoa mais cuidadosa, a pessoa mais agradável que exista. Se eu não tenho a graça do Senhor sobre mim, se eu não reconheci Jesus como meu único suficiente Salvador, infelizmente eu vou para o inferno. Sendo a melhor pessoa que você conhece, mas eu vou para o inferno se eu não tiver Jesus, porque não é pelas minhas obras. Mas aí a gente entra num outro ponto importante também. Então isso quer dizer, pastor, que eu sou salvo e pronto, então eu posso viver de qualquer jeito, correto? Não. Eu posso então viver de qualquer jeito, porque se salvação não se perde, porque se eu tenho a salvação em Cristo, ela é garantida por Cristo, eu não posso perdê-la, porque é Ele que garante essa salvação. Então se eu não perco a salvação, então eu posso viver de qualquer jeito? Não. Aí o texto continua falando, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Nós fomos salvos para a prática de boas obras. Nós precisamos praticar boas obras, não porque nós somos salvos por elas, mas porque nós fomos salvos para praticá-las. Porque através dessas ações nós abençoamos a vida dos outros, nós fazemos com que os outros cresçam espiritualmente, e porque através dessas ações nós apresentamos frutos de salvação. Nós apresentamos os frutos que nós somos salvos. A palavra de Deus diz que nós reconhecemos a árvore pelos frutos. Então eu sei se aquela árvore, ela é árvore que produz frutos bons pelo fruto. E se ela não é árvore boa e não produz bons frutos, o que a palavra diz que o Senhor faz? Ele corta e lança ela no fogo. Mas se eu produzo bons frutos, eu sou mantido, eu sou protegido. Então a ideia aqui é clara de nos fazer entender que aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele pratica boas obras. Mas ele não pratica boas obras para ser salvo. Ele só pratica porque ele é salvo. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então eu preciso entender isso. E eu preciso vivenciar isso. Para que eu não tenha uma fé fingida ou uma fé no sentido de barganha. Eu faço boas obras porque eu quero ser salvo.
Eu só faço isso porque eu quero conquistar a salvação para mim. Eu não quero ir para o inferno e por isso eu estou praticando boas obras. E não é isso que a palavra do Senhor nos orienta. Eu tenho que praticar, eu tenho que cuidar dos outros porque eu fui salvo. E essa salvação que habita em mim, essa graça que habita em mim, ela me transformou, ela me deu uma nova vida. E essa nova vida que eu vivo, ela é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E eu pratico isso imitando os atos de Cristo. E se Cristo amou o mundo de tal maneira que se sacrificou na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê tenha vida, vida plena, vida abundante, eu também ajo dessa forma porque eu sou de Jesus. Então, aquele que é de Jesus, ele continua pecando? Sim, continua pecando. Mas ele não tem mais prazer nesse pecado que ele comete. O pecado é apenas um erro de alvo, é um falar alto da natureza pecaminosa que ainda existe. Mas chegará um momento que nós não pecaremos mais. Chegará um momento em que a morte não nos atingirá mais. Chegará um momento em que nós não teremos mais sofrimento. Chegará um momento em que o Senhor virá e Ele transformará esse corpo corruptível em corpo incorruptível. E nós, em corpo, viveremos na eternidade para todo sempre. Nesse momento, o pecado não será mais aquele que nos aprisiona, mas sim estaremos livres e plenamente livres por toda a eternidade. Até lá, o que a gente precisa? Caminhar em santificação. Nos preparar para a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Queria pedir aos irmãos se colocassem de pé. Você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim para ela: eu preciso de você. É por isso que caminhamos como igreja, meus irmãos. A caminhada de santificação sozinho é impossível. Precisamos uns dos outros. Precisamos do auxílio de uns dos outros, para que possamos caminhar do jeito que Jesus quer. E precisamos uns dos outros. E isso é essencial, por isso que estamos em igreja. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, lhe rendemos graças, Senhor, pela sua bondade sobre nós. E lhe agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos salvou. Lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos fez entender essa realidade plena nessa noite. De que o pecado sim existe, de que sim somos pecadores, mas não somos mais réus no pecado, porque o Senhor nos justificou. Obrigado, Senhor, pelo seu perdão. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos auxilie a perdoar uns aos outros. Que o Senhor nos auxilie a amar uns aos outros. Que o Senhor nos faça mostrar para todos que estão ao nosso redor que o pecado não é algo desejável, que o pecado, pelo contrário, destrói. Mas que há uma solução para essa doença que atinge a todos nós. E essa solução é Jesus. Nos faça viver em Cristo e compartilhar desse Cristo. Cuide de nós, Senhor. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Que encontremos a nossa casa bem, melhor do que deixamos. Que possamos ter uma noite maravilhosa em sua presença. Abençoa-nos em tudo, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça redentora de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, e as suas consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja que se reúne por toda a face da terra e que aguarda com muita alegria a volta de Cristo. Todos digam: amém. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: vá com Deus e volte com Ele. Coração silencioso, acompanhamos o nosso culto, que o Senhor nos abençoe.